Olá, estamos começando mais um Falando ao Coração. Muito obrigado mais uma vez por você estar nos recebendo aí no outro lado da telinha e que no dia de hoje Deus possa realmente falar ao seu coração. Então, sem mais delongas, queremos só pedir a você, caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, faça isso. Acione também o sininho que está aí abaixo. Afinal de contas, quando você faz isso, você nos auxilia a toda vez que nós postarmos conteúdo novo aqui, você será um dos primeiros a saber. E assim você poderá se alimentar da palavra de Deus. Então fique agora com o pastor Jandir Franco, com uma palavra vinda do coração de Deus para o seu coração. Bom dia! Obrigado por nos deixar entrar em sua casa nesta manhã de sábado. É muito bom poder saber que a palavra de Deus nos orienta, nos sustenta, nos alimenta, nos fortalece, nos alegra e nos direciona rumo a olhar para o céu, de onde vêm todas as bênçãos dadas por Deus. Muito obrigado mesmo por você participar conosco neste momento de leitura da palavra de Deus, falando ao teu coração. Falar ao coração é o nosso desejo. Eu não tenho nada para falar ao teu coração, mas Deus com certeza tem. Ele sabe das tuas dificuldades e necessidades, das tuas tristezas e das tuas alegrias, das tuas vitórias e também das tuas derrotas. Por isso, Deus pode falar ao teu coração, basta que você ouça e você entenda que é um ser divino, é um ser santo, é o Todo-Poderoso Deus que estará falando contigo. Nesta manhã, eu gostaria de poder falar com você a respeito de lembrar de Deus. Nós somos tão ocupados com o nosso dia a dia, corremos para levar filhos à escola, corremos para ir para o trabalho, trabalhamos de manhã até à noite, corremos para poder pagar as nossas contas, corremos para poder fazer alguma coisa em benefício do nosso próprio corpo físico, levando e trazendo ao nosso próprio corpo um pouco de entretenimento. Nós corremos, a nossa vida é corrida. Muitos querem fazer algo e não dá tempo de tanto correr no decorrer do dia e acaba não sobrando tempo para fazer o necessário. E esquecemos o principal, que é buscar a Deus. A palavra de Deus diz que é para nós buscá-lo em primeiro lugar, porque todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. E muitas das vezes nós não acreditamos nisso. Na grande maioria das vezes nós não acreditamos, ou se acreditamos, nós esquecemos, pois a nossa visão está no terreno, está no aqui, no agora. A nossa visão está ao nosso redor, com os nossos próprios compromissos e com aquilo que nós gostaríamos de fazer e de ter no tempo em que nós estivermos aqui nesta terra. Por isso, nessa manhã, eu quero ler com você um texto conhecido de muitos, mas que é tremendamente importante para lembrarmos dele e meditar nele. O texto está em Eclesiastes capítulo 12, quando o nosso Deus e Pai, através do servo dele do passado, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirá: não tenho neles prazer. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Talvez você já não é mais novo, já não é mais jovem, talvez você já esteja na casa dos 60, dos 70 anos. Quem sabe você tem menos, 50, 40, e você já não se acha jovem, mas nem mesmo sabendo disso, você não tem procurado Deus como deveria procurar. Aqui o autor de Eclesiastes exorta-nos a lembrar do Criador em 3 momentos. No mínimo em 3 momentos.
E eu sei que você já passou por alguns deles. Eu sei que você está chegando perto de outros. E eu sei também que você não gostaria de pensar nisto vendo os erros que fez. Mas é bom lembrar, porque ainda há tempo. Há tempo de recuperar. Há tempo de lembrar de Deus, lembrar do Criador, enquanto você pode. Nós temos um texto em Isaías que ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você tem feito assim? Nós temos feito assim? Ou nós temos esquecido disto? Ou nós só falamos? Ou nós só apresentamos a outros? Ou só encorajamos os outros? Mas esquecemos de fazer esta vontade de Deus. 3 momentos em que o autor, o escritor de Eclesiastes, ele nos exorta a poder lembrar do Criador. Quem escreve essas verdades, quem nos alerta, quem nos chama a atenção é Salomão, um rei sábio, um rei que pediu sabedoria de Deus, um rei que foi considerado o homem mais sábio da época, um homem que era muito rico, um homem que foi visitado pela rainha de Sabá, e ela disse que não conhecia a realidade daquele homem, pois ela pensava que fosse rico, mas nem tanto. E ela viu que a riqueza dele era maior do que aquilo que ela pensava. E ele errou muito na vida, a ponto de poder dizer: vaidade, vaidade, isto tudo vaidade, pois ele não aproveitou para lembrar do Criador nos dias em que ele tinha força física, no dia que ele tinha força mental, no dia que ele tinha força nos lábios, no dia em que ele podia enxergar bastante, no dia em que ele tinha força nas pernas. E ele experimentou mais tarde a tristeza e o vazio de não ter aproveitado o tempo oportuno. Por isso, amados, eu quero convidar você a pensar nisto. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não é teu pai e tua mãe terreno. Lembra-te do teu Criador, aquele que te criou de verdade, aquele que te colocou lá no útero da tua mãe, aquele que fez você ser formado e aquele que te deu condição de crescer fisicamente, aquele que te dá condição de poder trabalhar, de poder pensar, de poder decidir. É este no qual nós temos que lembrar com prioridade. O primeiro momento que o leitor chama para a gente pensar no Criador é o momento que, antes das decepções, antes da decadência, antes da enfermidade, antes da velhice, antes dos dias maus. Quem sabe você é jovem e já tem enfrentado dias maus. Quem sabe que você acorda com vontade de não acordar. Quem sabe que você está durante o dia já querendo que venha a noite para poder dormir e esquecer dos dilemas da vida. Mas, amados, olhe bem, não tem nada pior do que decepções na vida. E a gente, se não teve um dia, a gente pode passar por ela, pelas decepções. Decepção de ter criado um filho e o filho agora já não liga mais para o pai, não acompanha mais o pai, tem vergonha do pai e da mãe, não ajuda o pai nem a mãe, não colabora dentro de casa, não respeita, não obedece e muito menos cuida do pai e da mãe. Quantas vezes que nós sabemos que os filhos colocam seus pais lá no asilo para não cuidar deles? Imagina a decepção do pai. Nós ouvimos o ditado popular dizendo que uma mãe é para 100 filhos e 100 filhos não é para uma mãe. A ponto da mãe abrir mão de tudo, do pai abrir mão de tudo para cuidar do filho, mas o filho não abre mão de nada para poder cuidar do seu pai. Aí vem a decepção da vida, a decepção amorosa, a decepção com amigos, a decepção com o patrão ou com o empregado. E esses dias são maus, mas também tem a decadência, gente que às vezes é bem financeiramente, é bem de saúde, é forte e de repente perde a saúde, fica fraco e também
perde todo o bem que tem, todos os bens, a facilidade de ter conforto. E esses também são dias maus. Imagine você enfrentar a velhice com 60, com 70 anos, já doente, precisando de remédio, de médico, precisando de alguém para estar por perto, precisando de alguém para auxiliar no dia a dia. E nada disso você às vezes consegue. Esses, de fato, são dias maus. E o texto diz isto: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Eu quero dizer para você nesta manhã, se você não lembrou do Criador nos dias da mocidade, ainda há tempo de lembrar do Criador enquanto você está com vida. Pois se você tiver com 40, 30, 50, 60, 70 anos, não importa, você ainda tem um tempo para lembrar do Criador e aproveitar as maravilhas das bondades, do amor, da benignidade, da companhia, do amparo, da força, do consolo, do conforto, vindo do Todo-Poderoso na pessoa de Jesus Cristo, aquele que tomou a sua dor e a minha dor, aquele que levou sobre ele as nossas decepções, pois ele enfrentou decepções. Quando ele foi aclamado pela multidão, a mesma multidão pediu que crucificasse. E com certeza, como homem que ele era, 100% homem, 100% Deus, como homem ele deve ter ficado decepcionado com aquela multidão aclamando, pedindo que ele fosse crucificado. Ainda há tempo de você lembrar do Criador nos dias da tua meia-idade ou nos dias da tua velhice. Mas o segundo momento que você deve lembrar do Criador, aqui colocado pelo autor do texto, é um momento que você talvez esteja vivendo, ou talvez você tenha medo de viver, que é o declínio físico. Quando nós somos jovens, nós não pensamos em envelhecer, nós não pensamos na morte, nós achamos que vamos viver eternamente, nós não pensamos em enfermidade, nós não pensamos em perder os cabelos da cabeça, nós não pensamos em perder as forças do braço, mas chega a idade e a gente perde tudo isso. É o declínio físico. E o versículo 2 diz assim, olha, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens, outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios com as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Esses dias chegarão, queridos. Eu estava comentando ontem com um amigo que há uns 40 anos atrás, eu pegava 3 sacos de cimento ao mesmo tempo, um do lado direito, um do lado esquerdo, um na cabeça, e andava 10, 15 metros com aquele peso todo. Hoje eu não aguento um saco de cimento. Tenho dificuldade para pegar, para levantar, para carregar. Sabe por quê? Porque chegou o tempo em que a gente perde essas facilidades da vida. Os braços já não têm força. As pernas também não ajudam. A boca já começa a ter problema para poder falar. Você já fala mais baixo, já não grita tanto. Você perde a força dos olhos. Estou aqui usando óculos, porque os olhos começaram a enfraquecer. O cabelo embranqueceu e muitos caíram. É o que o texto está dizendo. E a altura, para a gente, é terrível. A gente não consegue mais ficar em lugar alto, porque a velhice chegou, o declínio físico chegou, e você esqueceu de lembrar do Criador lá atrás, mas ainda há tempo de lembrar do Criador. Você pode não ter força,
Você pode não ter visão boa, você pode não ter audição boa, você pode não ter apetite, você pode não dormir bem, mas tem alguém que te acompanha 24 horas, o Deus dos céus e da terra. Eu estava dizendo essa semana na igreja que Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é demais de bom, a ponto dele colocar um anjo ao redor da tua casa. Ele diz isto, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. Deus é tão bom que ele mesmo se faz presente, pois ele é o Deus onipresente. Deus é tão bom que ele colocou o Espírito Santo no coração daqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor. Deus é tão bom que o próprio Cristo diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Você pode estar vivendo dias de enfermidade, dias de fraqueza, dias de pesadelos, mas ainda é tempo de você lembrar do Criador. Lembra do teu Criador? Se não lembrou no dias da mocidade, lembra agora. Se você está jovem, lembra agora. Lembra que Ele é sustentador, que Ele fez você para adorá-lo, que Ele fez você para você reconhecê-lo como dono de todas as coisas, como o teu dono, como aquele que dirige toda a tua vida e todo o universo. Mas o terceiro momento, querido do Senhor, querida do Senhor, é o terceiro momento que você, às vezes, não pensa nele, mas ele está bem próximo de nós. Nós não sabemos a hora, mas ele vai chegar antes que o espírito volte a Deus e o corpo volte à terra. Deus nos quer com força, com sabedoria, com capacidade, quando jovem, porque nós temos tudo isso. Nós temos facilidade de fazer amizade, nós temos facilidade de trabalhar em grupo, nós temos muitas facilidades quando novos. Depois da gente começa a envelhecer, a gente perde muitas dessas capacidades. Mas ele diz o seguinte, olha bem, o verso 6 e o verso 7, diz assim, olha, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Deus foi misericordioso comigo e contigo, de não ter nos chamado na nossa juventude. Deus é misericordioso comigo e contigo, a ponto de deixar eu e você ouvir a palavra dele, a voz dele, através da leitura das Escrituras. Deus é bom comigo e contigo, que tem nos deixado viver 60, 70, 80, às vezes um pouco mais. Deus é misericordioso comigo e com você. E hoje eu e você temos oportunidade de lembrar que é chamado a mim e você para olhar para o Criador, para pensar no Criador. Porque, querido do Senhor, você quer queira, quer não queira, um dia eu e você vamos encontrar com o Criador dos céus e terra. E esse dia, Jesus o Filho, aquele que veio morrer em meu lugar e no seu lugar, veio pagar a minha dívida e a sua dívida, veio morrer a minha morte e a sua morte. Esse dia, Jesus, Deus, virá, e ele virá não como advogado, mas ele virá como juiz para julgar vivos e mortos, assim diz as Escrituras. E nesse dia, você pode dizer, mas Senhor, eu não lembrei do Senhor na minha juventude, porque eu estava ocupado com a família que o Senhor me deu. Eu lembrei do Senhor na minha juventude ou na minha meia-idade, é porque eu estava ocupado com tantas coisas que o Senhor mandou que eu fizesse, me deu capacidade de fazer, me deu talento, me deu dom, eu estava executando tudo isso na terra. Ele vai dizer para muitos, não vos conheço, apartai-vos de mim, porque você não lembrou de mim, nem na mocidade, nem na criancice, nem na juventude, nem na velhice, você lembrou de mim. E se você não lembrou dele, automaticamente ele também não vai lembrar de você. Ele diz que aquele que confessa o nome de Jesus aqui na terra será lembrado também diante de Deus que está nos céus. Mas se você negá-lo aqui na terra, você também será negado diante de Deus que está nos céus. Por isso, há uma necessidade urgente de você lembrar do Senhor agora, hoje.
Lembrar não é dizer, opa, é verdade, Deus existe, não. Lembrar é olhar para Ele. Lembrar é buscá-lo como dono da vida. Lembrar é colocar-se à disposição dEle. Lembrar é reconhecê-lo que você não pode nada e não tem nada, que Ele é dono de tudo e Ele pode todas as coisas. Lembrar é você poder dizer e pedir para Ele controlar a sua vida, ajudar você nesses dias terrenos. Lembrar é você colocá-lo em destaque na sua vida, é priorizá-lo. Isso que o autor está dizendo, lembra-te do teu Criador, lembra-te do teu Criador. Eu e você precisamos lembrar do nosso Criador, enquanto nós estamos aqui com vida neste universo maravilhoso, neste mundo maravilhoso que Deus nos deu. Se posso lembrar do Criador, eu tenho que fazer, e tenho que fazer hoje. Sabe por quê? Nós não sabemos a hora que seremos chamados. Eu sei que o meu corpo vai para o pó. Eu tenho certeza disso. É uma das certezas que nós temos. Mas nós não sabemos o dia, não sabemos o mês, não sabemos o ano, não sabemos nada a respeito desse chamado. E nós seremos chamados, com certeza. Ninguém nasceu para ser semente. Ninguém nasceu para viver eternamente aqui. Nós somos diferenciados dos animais. Eles não têm aquilo que parece com Deus. Quando Deus nos fez, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a nossa imagem de Deus, a semelhança nossa de Deus, está na nossa alma, no nosso espírito. Isso parece com Deus. Mas o corpo, ele vai para o pó, com certeza. E aí, o dia que você for chamado, como vai ser a sua recepção no céu? Você será chamado para dentro? Ou você será colocado para fora por não ter lembrado do Criador? Eu quero deixar esse texto e essa mensagem com você nesta manhã. Nós estamos muito perto da volta de Jesus Cristo. É só olhar as coisas que estão acontecendo. Coisas que estão relatadas nas Escrituras que aconteceria como aviso, como apenas sinal da vinda do Senhor Jesus. Tudo está acontecendo. Uma hora dessa, se você não morrer antes, Ele vai vir para buscar e julgar vivos e mortos. Talvez você seja testemunha disso, da vinda dele. Eu quero orar por você e com você, se você assim permitir. Estou chamando você a orar comigo. Podemos fazê-lo? Muito bem. Assim como o pastor Jandir Franco então nos chamou, eu quero orar com você. Quero abençoar o seu final de semana e rogar, logicamente, as mais preciosas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então ore comigo agora. Pai querido, Pai maravilhoso, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, Pai, e temos certeza de que a Sua palavra nos transforma. O que nós queremos pedir nesta manhã é que o Senhor provoque sim esse desejo no nosso coração de Te buscar, ó Pai. Te buscar, lembrar do Senhor nos dias da nossa mocidade, nos dias da nossa velhice, nos dias da nossa meninice, Pai, dias onde nós ainda somos novos, que nós possamos lembrar do Senhor enquanto há força em nosso corpo, enquanto a nossa mente, ó Pai, consegue processar a Tua palavra. Nos ajude, Pai, nos ajude a termos coragem de lembrar do Senhor e fazer a Tua vontade. Nós oramos assim e rogamos, ó Pai, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a vida das pessoas, ó Pai, que têm aí compartilhado conosco destes momentos de palavra, de meditação na Tua palavra. Nós Te adoramos, bendizemos o Teu nome e rogamos que o Senhor continue conosco, suprindo, Pai, as nossas necessidades, pois nós precisamos de Ti. Nós oramos assim sabendo que não somos merecedores, ó Pai, mas através do sangue precioso de Jesus que foi vertido por nós na cruz, assim nós oramos. Em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você a procurar uma igreja genuinamente cristã perto da sua casa. Seja qual for, aquela que fale de Deus com verdade, biblicamente falando, sem colocar mentiras, promessas falsas, mas que mostre a verdade de Deus. Nós frequentamos a igreja presbiteriana. Você pode procurar uma delas aqui em Cuiabá, em Chapada, em Várzea Grande, aonde você morar. O filho, pastor Arley, frequenta a igreja Nazareno, que está bem na avenida do CPA,
ali depois do Hospital do Câncer. Você pode visitar, vai ser uma alegria enorme receber você em uma dessas localidades. Mas lembra do teu Criador nos dias em que você está vivo, para que Ele possa te chamar no dia do acerto de conta, de filho. Que Deus te abençoe. Fique na paz, bom final de semana. Criar momentos inesquecíveis sempre foi a nossa especialidade. Na pousada Rancho Água Doce, você vai encontrar ótimas instalações. Localizada no Lago do Manso, fazer parte dos seus momentos de felicidade é o que nos move. Rancho Água Doce, a praia de Mato Grosso ao seu alcance. Faça já a sua reserva pelo fone 65 99 310 7710. Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Rua 21, esquina com Rua 8, bairro Bom Clima, Chapada dos Guimarães, onde você encontra padaria, frutas, verduraria, mercearia, perfumaria, utensílios domésticos, bebidas, frios, açougue de autoatendimento. Se você procura bom atendimento, produtos de qualidade e o menor preço da cidade, pare de procurar e venha para o Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Treinar com estilo é outra coisa. Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região, somos representante das marcas Loira e Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia. Atendimento exclusivo pelo WhatsApp nos números 65 99249 8480 e 99908 0683. Confira os looks em nosso Instagram, Eliette Moda Fitness, o seu treino com estilo. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença. Da educação infantil à faculdade, são 24 anos construindo conhecimentos. Polo em Cuiabá da UniUB, com cursos de graduação e pós-graduação. Agora somos bilíngue, tendo em nosso currículo a parceria com a ABK, a primeira editora cristã de língua inglesa do Brasil. Matricule seu filho ou venha realizar o sonho de cursar uma faculdade. Avenida Dante Martins de Oliveira, 352, Cuiabá. Fones 3653-2838 ou 99290-8222. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença.